Beleza, galera. Acalmem os ânimos. Acalmem os ânimos. Você aí no fundo, larga esse celular, porque o que eu tenho para vocês hoje é coisa de outro mundo. Sejam bem-vindos à nossa contagem regressiva dos 3 principais supercarros que vocês precisam conhecer. E quando eu digo precisam conhecer, quero dizer que estes não são apenas carros, são manifestações sobre 4 rodas de puro. São o motivo pelo qual os adolescentes forram as paredes do quarto com pôsteres e adultos fazem uns barulhos meio constrangedores quando uma dessas máquinas ronca por perto. Estes são os titãs, as lendas, as máquinas que transformam gasolina em poesia e o asfalto numa tela para arte esfumaçada. Esqueçam seus híbridos comportadinhos por um instante. Vamos com o pé embaixo no mundo do verdadeiramente espetacular. Hoje, vamos mergulhar nos motores, no desempenho e nas características dessas máquinas incríveis. Estamos falando de motores tão gigantescos que devem ter seu próprio sistema climático lá dentro. Desempenho tão brutal que poderia reorganizar seus órgãos internos. Pro bem, na maioria das vezes. E tecnologia tão avançada que você juraria que foi roubada de uma nave alienígena capturada. Vamos explorar o que torna esses carros não apenas rápidos, mas o que faz marmanjo chorar e gerente de banco tremer na base. Isso não é só sobre ir do ponto A ao B, é sobre chegar ao ponto B com o cabelo em pé e um sorriso mais largo que o rio Amazonas, se sentindo mais vivo do que você jamais pensou ser possível. Então, apertem os cintos, porque a viagem vai ser louca. Vamos tirar a capa de fibra de carbono, olhar no fundo da alma dessas feras e tentar entender o que as faz funcionar, rugir e, ocasionalmente, tentar te dar um belo susto se você vacilar. Da terra da macarronada e da paixão até o lar da magia da Fórmula 1, temos um time que faria um caça a jato ficar com inveja. Estes são os carros que não apenas definem o padrão, eles o padrão. E esse padrão geralmente está lá perto da estratosfera, provavelmente com uma trilha sonora nervosa de um V12. Bora pro que interessa. Certo, para começar, de Sant'Agata Bolognese, o berço da insanidade automotiva Lamborghini. Agora, quando você pensa em Lamborghini, você pensa em drama, em espetáculo, num carro desenhado por alguém que tomou café expresso demais e talvez teve uma treta leve com um caça invisível. E no coração dessa loucura gloriosa, o motor V12. Não é só um motor, é uma declaração de intenções, uma obra-prima que berra, grita e engole combustível como se não houvesse amanhã, com uma linhagem que vem desde o Miura, um carro tão absurdamente lindo que faria uma estátua chorar. Outras empresas fazem V12, claro, mas os V12 da Lamborghini, eles têm mais alma, mais raiva, mais pura e visceral do que uma tempestade presa numa caixa caríssima e pontuda. É o equivalente automotivo do Pavarotti fazendo gargarejo com brita enquanto rege uma orquestra de explosões. Resumindo, magnífico. E o que toda essa fúria V12 significa? Bem, velocidade máxima, óbvio. Estamos falando de números que fariam sua CNH pegar fogo espontaneamente na carteira de tanto pavor. 200 milhas por hora? Coisa de criança para a maioria dessas máquinas. Só o aquecimento. Algumas delas estão batendo na casa das 220 milhas por hora. E francamente, nessas velocidades, o mundo vira um borrão muito emocionante, onde as faixas brancas da estrada se fundem numa linha contínua e seu próprio rosto parece que está sendo arrancado pela força G. Mas não é só o número bruto, é o que uma Lamborghini se atira no horizonte, com uma ferocidade que sugere que ela se sentiu pessoalmente ofendida pela existência do tal horizonte e quer dar uma cabeçada nele até ele se render. É uma experiência que recalibra sua percepção de velocidade e talvez seu penteado, te deixando sem fôlego e um pouco desnorteado. E aí temos os detalhes de design. O design. Portas-tesoura? Claro!
Não seria um Lambo de verdade sem portas que abrem para cima, transformando cada chegada num evento, cada partida numa declaração de que com você não se brinca, a menos que queira discutir aerodinâmica agressiva. Os ângulos são mais agudos que um coração recém-partido, a postura mais larga que a ambição de um lutador de sumô depois de um rodízio liberado. Parecem esculpidos com um machado e uma régua, por alguém com um profundo conhecimento de agressividade aerodinâmica e um completo desprezo por sutileza ou por passar despercebido. Dos detalhes hexagonais que parecem estar por toda parte, até os cockpits inspirados em caças, com o botão de partida escondido sob uma pequena tampa vermelha, uma Lamborghini não é só um carro que você dirige, é um carro que você, uma experiência que você veste. É uma peça exótica italiana ultrajante, magnífica e absolutamente inesquecível. Alguns dizem que é exagero. Eu pergunto, será mesmo? Em seguida, atravessamos para Maranello, o solo sagrado, o lar do cavalino rampante, a lenda, a única Ferrari. Agora, se a Lamborghini é puro choque e pavor bruto e indomável, feita para fazer adolescente desmaiar, a Ferrari é paixão, precisão e um pedigree de corrida que é francamente incomparável no mundo automotivo. Eles também, claro, fazem motores monumentais, porque qualquer coisa menos que isso seria um insulto ao próprio Enzo. Seja um de seus V8, que gritam em rotações altíssimas, soando como um ninho de marimbondos raivosos do tamanho de capivaras sendo cutucados com uma vara bem pontuda, ou um V12 suave como seda, monumentalmente potente, que canta uma área até sua faixa vermelha de estourar os tímpanos. Um motor Ferrari é uma obra de arte. Não é só um pedaço de metal, é o coração pulsante de uma lenda, impregnado com décadas de domínio no automobilismo, com um leve cheiro de vitória e óleo muito caro. Você não apenas ouve um motor Ferrari, você no peito, na alma. E essa herança das pistas, minha gente, não é só um slogan de marketing para Ferrari. Está no DNA da empresa, bombeando em suas veias como combustível de alta octanagem. Cada carro de rua que eles constroem se beneficia do aprendizado da Fórmula 1, da resistência brutal de Le Mans, de incontáveis vitórias pelo mundo que cimentaram seu lugar na história. Isso significa aerodinâmica afiada em túneis de vento que viram passar projetos campeões, tecnologia de chassi com raízes diretas nas pistas e uma compreensão de dinâmica veicular que poucos, ou ninguém, conseguem igualar. Quando você dirige uma Ferrari, você não está apenas dirigindo um carro, está pilotando um pedaço da história do automobilismo, uma máquina construída por gente que vive e respira velocidade. Gente para quem o segundo lugar é o primeiro dos perdedores. É essa conexão com a veia competitiva e crua das corridas que lhes dá seu caráter único, sua persona quase viva. E aí tem a tecnologia avançada. As Ferraris estão absolutamente lotadas dela, como uma árvore de Natal enfeitada com mimos derivados da Fórmula 1. Estamos falando de sistemas de controle de tração sofisticadíssimos, o famoso Side Sleep Control deles, que dão um talento na sua pilotagem, te fazendo sentir um herói em vez de te dar um puxão de orelha como um diretor de escola bravo. A aerodinâmica ativa que se move e se transforma para colar o carro na estrada, às vezes com pequenas aletas e asas fazendo um balé complexo. E claro, o seletor manetino no volante, aquele botão vermelho mágico que te deixa ajustar a personalidade do carro de um pouco emocionante para piloto de corrida completamente insano, tipo um sistema de armas num caça. É tudo diabolicamente inteligente, projetado para tornar essas máquinas incrivelmente potentes acessíveis, mas ainda assim, absurdamente rápidas e envolventes. Eles misturam arte e ciência de um jeito que é unicamente italiano, unicamente Ferrari. É o casamento perfeito entre emoção pura e desenfreada e engenharia fria, dura e calculista, resultando em carros que são tão emocionantes de dirigir quanto dolorosamente lindos de se ver. Belíssima, com certeza.
Capítulo 3. E finalmente a gente cruza o Canal da Mancha até Woking, em Surrey, um lugar não exatamente conhecido pela paixão latina extravagante ou por gesticulação excessiva, mas sim por uma engenharia meticulosa, quase obsessiva, clínica. Estou falando, claro, da McLaren. Se a Ferrari é o artista apaixonado rabiscando furiosamente com emoção pura, e a Lamborghini o showman teatral dominando o palco com seus V12 estrondosos, então a McLaren é o cirurgião friamente brilhante, dissecando tempos de volta com uma precisão infalível. A abordagem deles para construir supercarros é toda focada em engenharia inovadora, muitas vezes nascida do seu próprio sucesso colossal e cheio de troféus na Fórmula 1. Eles não constroem apenas carros. Eles criam soluções de engenharia para o complexo problema de andar muito, muito rápido, com uma eficiência implacável, quase assustadora. Pense em monocoques de fibra de carbono, quando outros ainda estavam brincando com aço comparativamente primitivo, e uma obsessão por aerodinâmica que beira o fanatismo, provavelmente envolvendo túneis de vento funcionando 24 horas por dia, 7 dias por semana. Essa obsessão com engenharia naturalmente leva a uma devoção fanática por materiais leves, porque leveza, como qualquer um que entende um pouquinho sabe, é o santo graal da performance. Fibra de carbono não é só um acabamento ou um spoiler chique numa McLaren. Muitas vezes é o próprio núcleo do carro. O chassi monocell ou monocade, uma estrutura super resistente e super leve que forma a espinha dorsal do carro. Isso os torna incrivelmente leves, o que, como eu já devo ter mencionado, significa que eles aceleram mais rápido, param mais rápido e fazem curvas com uma agilidade que pode, francamente, dar um nó na cabeça e reorganizar seus órgãos internos. Cada componente é minuciosamente analisado quanto ao peso, cada sistema otimizado para performance, com uma obstinação quase assustadora. É uma abordagem clínica, quase científica, mas os resultados são tudo menos estéreis. São devastadoramente eficazes, produzindo carros que parecem vivos e incrivelmente conectados. Dirigir uma McLaren é como empunhar um bisturi num mundo de marretas, preciso, afiado e incrivelmente recompensador se você tiver a habilidade para explorá-lo. E toda essa engenharia implacável e essa obsessão por leveza culminam em velocidade e dirigibilidade verdadeiramente impressionantes, quase inacreditáveis. Uma McLaren não apenas acelera, ela se teletransporta, abrindo um buraco no ar e te arrastando junto. A potência de seus V8 biturbo é entregue com uma instantaneidade quase chocante, uma onda implacável de torque que te prega no banco. A forma como devoram curvas é simplesmente de tirar o fôlego, com níveis de aderência que parecem desafiar a física. A direção é telepática, transmitindo cada nuance da superfície da estrada diretamente para as pontas dos seus dedos. O chassi se comunica com você como um velho amigo. E os freios? Bem, os freios parecem que poderiam parar o próprio tempo, ou pelo menos descolar suas retinas. É um tipo diferente de emoção em comparação com os italianos, talvez menos abertamente emocional, mais cerebral, mas não menos potente. É a emoção da capacidade pura e visceral, de uma máquina operando nos limites do que é possível. Brilhante, de um jeito bem britânico, bem discreto e muito, muito rápido. E com essa bomba, ou melhor, com essa sinfonia de V8s e V12s, essa cacofonia de cavalos de potência e genialidade da engenharia, nosso tour por esses deuses automotivos chega ao fim. Lamborghini, Ferrari, McLaren. Cada um uma obra-prima por si só. Cada um sabor diferente do nirvana automotivo. Uma resposta diferente para a pergunta de como fazer adultos marmanjos se comportarem como crianças animadas. A loucura crua e teatral do Lambo, projetado para chocar e impressionar. A alma apaixonada e nascida nas pistas da Ferrari, mergulhada em história e emoção. E a McLaren clinicamente precisa e devastadoramente rápida, um testamento da genialidade da engenharia britânica.
Escolher entre eles? Bem, é como escolher seu filho favorito. Se todos os seus filhos fossem psicopatas cuspidores de fogo de $1 milhão com uma tara por velocidade. É um dilema impossível, mas maravilhosamente delicioso de se pensar. Obrigado por nos acompanhar nesta jornada pelo mundo dos carros esportivos. Espero que seus ouvidos ainda estejam zunindo com o ronco dos motores e que seu pulso ainda esteja um pouco acelerado, só de pensar em liberar toda essa potência. Gap 2. Mal arranhamos a superfície, claro. Existe um universo inteiro de máquinas incríveis por aí, cada uma com sua própria história, sua própria personalidade, seu próprio jeito de te fazer sorrir que nem um bobo. Mas estes três, eles representam o auge, a ponta da lança, o zênite do que é possível quando engenheiros e designers têm liberdade para soltar a imaginação e os orçamentos. São sonhos que se tornaram realidade, projetados para emocionar e construídos para serem totalmente, gloriosamente e sem desculpas, excessivos. E francamente, o mundo é um lugar muito, muito melhor e mais emocionante por causa deles. Então, o que vocês acham? Qual desses titãs leva o seu voto? Qual deles estaria estacionado na sua garagem dos sonhos hipotética, ou talvez nem tão hipotética assim? Deixem aí nos comentários. Espero um debate acalorado, defesas apaixonadas e provavelmente alguns erros de português. E claro, se vocês curtiram essa pequena viagem pela terra do excesso de cavalos e da falta de estrada, não se esqueçam de curtir, comentar e se inscrever para mais conteúdo emocionante. Temos muito mais aventuras automotivas planejadas, mais fumaça de pneu, mais barulho e mais opiniões das quais vocês provavelmente vão discordar. Até a próxima! Mantenham o giro alto e tentem não levar nenhuma multa por velocidade, ou, se levarem, tenham certeza absoluta de que valeu a pena.